agradecendo. E no Pentecostes, quando estavam os discípulos ali orando, eles oravam, eles clamavam, eles abriam as suas vozes, as suas bocas ao Senhor, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quer ser batizado no Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor. Quer ser renovado com o Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor. Quer receber um dom espiritual, glorifica o nome do Senhor. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Sinta a presença do seu Espírito Santo. Deixa Ele te envolver, entrar na tua vida. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Religião viva, de um Deus vivo, de um povo vivo, de uma palavra viva. Aleluia! Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. E por isso nos colocamos diante de ti, Paizinho, como igreja, como teus filhos, como povo, a rogar ao Senhor: faça algo novo em nossas vidas, com as tuas mãos santas, poderosas, maravilhosas, obra do teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia, envia, Senhor glorioso, um poder sobrenatural do Senhor sobre o teu povo, fazendo verdadeiras testemunhas, a proclamar, a pregar a tua palavra, Senhor, num mundo tão necessitado, num mundo que olha para a tua igreja à espera de alguma coisa, e temos mais que alguma coisa, temos o Senhor da vida. Espírito Santo, faça algo novo no meio do teu povo, renove as forças, a alegria, o fervor, o amor. Deus poderoso, algo que eu não posso fazer, nem o pastor Lima pode fazer, nem homem um pode fazer, mas o Senhor pode fazer. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Faz do Senhor termos tempos de poder, tempos de avivamento, tempos, Senhor, da tua ação poderosa, que o mundo possa olhar para essa igreja e dizer: Deus está no meio deles. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Tu sabe o que tem que mudar, Senhor. Tu sabe o que tem que ser diferente, Senhor. E nós oramos, nos colocamos sem nenhuma resistência ante ao Senhor. Poderoso Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Sente em nome de Jesus. Pecador que deu seu filho amado para sofrer a nossa dor. Cante. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito o nosso Evangelion, boas notícias, boas novas que chegaram até nós. Já faz 100 anos que lá do outro lado das grandes águas, do outro lado do mundo, chegou um missionário sueco, pisou o solo brasileiro, foi lá para o interior do Rio Grande do Sul, lá num lugarzinho chamado Colônia Guarani, e começou este trabalho que hoje se chama Igrejas Batistas Independentes do Brasil. Porque as boas novas vieram de lá para cá. E agora a seta mudou. As boas novas estão indo daqui para lá. Fantástico isso. E eu não me envergonho de dizer publicamente, enquanto convido já o grupo de louvor para subir, para aproveitarmos o nosso tempo. Não me envergonho de dizê-lo publicamente, já o disse em outros momentos, mais internamente, que como membro da diretoria da CIB, e tendo, claro, uma palavra a dizer sobre os projetos missionários, eu andava com um pouco
bastante dificuldade de dar o meu sim para um projeto de enviar um missionário do Brasil para a Suécia. E pelas razões que eu não devo mencionar publicamente. Mas, sem dúvida, eu reconheço que, no mínimo, pelo mínimo do mínimo, nós temos uma dívida. E num país que já mandou missionários praticamente para todo mundo, para quase todos os continentes, num país que mandou missionários durante 100 anos para o Brasil, e eu sou fruto desse trabalho missionário, eu e minha esposa somos frutos diretos desse trabalho dos suecos. Hoje há tanta necessidade de evangelho. É incrível o índice de suecos que se autoproclamam ateus. Então vamos lá, irmãos? Vamos lá? No ano que vem vai estar aqui o pastor Silas, jovem pastor. Sua esposa é filha de uma missionária que ainda está no Brasil, a Camila, filha de missionário, portanto já tem no seu DNA, não é, algo bastante de sueco. O Silas vai estar aqui, ela não. E ele será o nosso primeiro missionário, se assim Deus permitir, para a Suécia. É incrível, é algo inédito, mas se Deus está nisso, vamos lá. Amém? Esse amém, irmãos, não leva missionário para lugar nenhum. Essa é a verdade. Vamos lá, irmãos? Amém. Eu também já disse o meu sim, como membro da diretoria. E não vai ser eu que vai impedir as obras de Deus, né? Não é o homem que vai fazer. Então vamos cantar. Eu convido os pastores que nos auxiliam sempre aqui, o pastor Marcos, está comigo aqui, nessa vez estou dirigindo esse teatro da ceia, e também os nossos irmãos diáconos nos auxiliam. Vamos ganhar tempo, por favor, e vamos preparar com um momento de louvor e oração. Nós vamos para um momento de higienização das mãos, e que o Senhor prepare todos nós com um coração bem alegre e bem feliz. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A palavra
que nos remete à primeira celebração da ceia. E já faz tempo. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve sobre isso e se reporta àquela primeira ceia. E nós lemos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Que bom que nenhum de nós precisa se arvorar o direito de ser juiz sobre o outro. É claro que existem, digamos assim, recomendações bem claras do Novo Testamento quanto ao cristão no seu procedimento como membro de igreja, como cristão e testemunha de Jesus. E é claro que sim, as lideranças espirituais do povo de Deus chamam a atenção para isso, é dever. Na verdade, se perguntassem ao pastor Marcos e a mim, e a qualquer outro pastor, vocês têm muito prazer em fazer isso? Qual seria a resposta? Às vezes parece que o pastor tem prazer em fazer essas coisas, em advertir, chamar a atenção, pois eu lhes garanto que nenhum pastor tem esse prazer. O dever de exortar é bíblico, até porque a gente tem que se exortar a si mesmo primeiro, e é uma tarefa difícil do pastor, dos ministros de Deus, até porque tem gente que não aceita. E o pós-modernismo nos diz que quem é que manda em mim? Ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver comigo, nem Deus. Mas que bom, eu repito, que ninguém neste momento precisa ser juiz de ninguém. Examine-se cada um a si mesmo. E a rigor, meus irmãos, a rigor, quem é digno? Você é digno. Eu sou digno. Se existe alguma dignidade, é dele, é do Senhor. E é na sua dignidade que também nós nos tornamos dignos, porque o aceitamos como nosso Salvador e Senhor, o Jesus Cristo que morreu por nós e ressuscitou por nós. Toda a honra é dele, toda a dignidade é dele. Nós não prestamos, mas ele é o Senhor. Nos chamou, falou comigo, falou contigo, nos trouxe para dentro da comunhão, né? E nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Então que cada um pergunte para si mesmo: posso com alegria, com liberdade participar da ceia? Que Deus te abençoe e que possa dizer lá no teu banco para ti mesmo, diante de Deus: sim, posso. E se alguma coisa estava impedindo, ainda há tempo para você consertar isso em oração. E se for alguma coisa que se relacione com uma outra pessoa, diz para ti mesmo que terminado este culto, assim que der você vai ajeitar isso, que assim que der você vai ajeitar isso. Vai pegar o telefone e vai dizer: perdoe-me, andei me portando mal, me perdoa. Veremos tempos de avivamento, de coisas extraordinárias na igreja, quando cada um de nós puder e quiser fazer isso. Com esses pensamentos, vamos então ficar em pé, para nós começarmos este ato em nome de Jesus, fazendo o que Ele fez. E o pastor Marcos vai orar pelo pão, vamos abençoar, como se fala assim na linguagem bíblica, né? A linguagem espiritual, vamos abençoar este pão, que simboliza o próprio corpo de Jesus, e abençoarmos também uns aos outros, amém?
Ele é o abençoador, mas em nome dele nós também abençoamos uns aos outros e proclamamos a sua vitória. Querido Pai, Aleluia, glórias a ti, Senhor. estamos aqui como igreja na tua presença, diante Glórias da a tua ti, Senhor. mesa. É verdade. Que tu possa nos revestir de ti, Senhor, e tomar sobre nós a tua graça. Assim seja, Senhor. Apresentamos a tua igreja diante do Senhor. Aleluia, glórias ao Seja um nome do momento Senhor. de alegria, de comunhão, de edificação espiritual. Obrigado por esta Obrigado vida por nova este em pão Cristo que Jesus. representa o teu corpo, que foi moído lá na cruz Aleluia. por nossos pecados. É verdade, por nós, em nosso Jesus, lugar. nós te agradecemos porque tu nos demonstrou o teu amor Amém. por cada vida. Abençoe este pão, Senhor, e cada um que vai participar, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar. Os irmãos diáconos vão nos ajudar no partir do pão. E vamos continuar sem esse espírito de louvor e adoração ao Senhor. Ele é bom. E nós, por sua graça e bondade, estamos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Sol. Da vida, pão dos céus, pão celeste é o meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá
Cantem bonito, como bonita é a voz feminina. Cantem. Agora os homens cantam. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir, e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Agora vamos cantar todo mundo, todos nós de novo, unindo as nossas vozes. Homens e mulheres. Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Todos os irmãos que pretendiam, e na verdade o estão fazendo, participar deste momento de celebração, já receberam o seu pedacinho de pão. Então agora nós vamos comer este pedacinho em memória do que Jesus fez por nós. Que Deus ricamente te abençoe. Comamos, como o Senhor também assim o fez. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo ceado, tomou também um cálice. Nós vamos pedir ao irmão Vacil que agradeça por este cálice. Abençoamos este cálice. Declaramos bênçãos sobre cada um de nós, sobre os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai. Te agradecemos por esse momento, Senhor, em que nós estamos relembrando, Senhor, o teu sacrifício por nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Não somos merecedores das tuas bênçãos, mas tu fizeste tudo por nós, ó Pai. Aceite o nosso louvor, nossa gratidão. É o que te pedimos e agradecemos. No teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos cantar, eu sei que foi pago um grande alto preço. Eu sei que foi pago um grande alto preço. Podem?
Os irmãos podem se assentar. Eu estava combinando rapidamente nosso próximo cântico com o grupo de louvor, que eu gosto muito desse cântico para o ato da ceia. Eu sei que foi pago. Foi pago o quê? Um alto preço. Não foi qualquer preço. O apóstolo Pedro declara: não foi nem com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus é que nós fomos comprados. Então vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço. É verdade, Senhor. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas milindem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas milindem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. É verdade, irmãos, que acabamos de cantar. As trevas, o reino das trevas procura separação. E tem inclusive agido ao longo de 2000 anos de igreja, de história da igreja, nesse sentido, dividido o povo de Deus, atrapalhado a unidade. E inclusive nós estamos como denominação, vocês sabem, realizando em todo o Brasil, em todos os estados e regiões, este encontro que nós chamamos Encontro de Harmonia e Aliança. Se Deus permitir, Deus abençoe. como eu sou o coordenador desse trabalho em nível nacional pela CIB e para a CIB, eu devo ainda este mês, num final de semana, estar perto de Vitória e Espírito Santo, não exatamente na capital, para um grande encontro de harmonia e aliança da região lá, reunindo obreiros, pastores, irmãos, para reforçarmos os laços da unidade.
que é tão fácil quebrá-los e mais difícil reatá-los. Mas olha, esse cálice também fala disso. Comunhão. Em Jesus, pelo sangue vertido na cruz, nos tornamos irmãos uns dos outros. Amém? É por isso que o povo de Deus se chama irmão. Claro que, falando com o pastor, o povo de Deus, rebanho diz pastor, até por causa da função dos ministros, mas, em geral, todo o povo se chama de irmão. Na nossa rua, várias vizinhas chamam a minha esposa de irmã Nair. É irmã Nair. E eu conheço alguns colegas, não posso citar o nome deles, claro, que chamam a esposa de a irmã fulano de tal. Não, eu não chamo a minha esposa de irmã, mas claro que ela é irmã. Irmãos em Cristo, você querendo trocar o cálice, simbolizando isso que eu acabei de dizer, simbolizando essa unidade, pode fazê-lo, não é obrigado. Amém? Um gesto assim, né? Materializando a nossa unidade. Se alguém quiser trocar comigo ainda, pode fazê-lo, é rapidinho, porque nós vamos em seguida celebrar. Muito bem. Então Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É um ato muito bonito, é um momento assim de confraternização. Este sangue de Jesus vertido lá no Gólgota uniu milhares e milhões de pessoas. Amém? Então, conforme Jesus nos ensinou e Ele mesmo fez, bebamos deste cálice. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos cantar Seja Bendito Cordeiro? Pode cantar? É Ré maior. Acho que é Ré maior. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Cante. Seja bendito o seu sangue Que por nós pecadores verteu. Eis este sangue lavado com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante o meu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que defraudam quando Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Momento de testemunho. Por favor, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Já tomou? Boa noite, irmãos. Meu testemunho é breve, mas é de algo que Deus fez na minha vida. E hoje eu estava pensando se eu falava, se eu não falava, mas a gente tem que falar, né? Aquilo que Deus faz, a gente tem que compartilhar com os irmãos. É rápido, deve ter alguém aqui que já passou por isso, mas eu, no mês passado, eu estava em casa, normalmente, eu e a Kelly, e fomos dormir. De madrugada eu acordei com uma dor muito forte, mas muito forte aqui do lado, assim, que eu
eu não aguentei aquela dor assim, da hora que eu acordei, num espaço de 10 minutos assim, ela se tornou insuportável assim. E eu confesso que eu meio que lutei ali, não conseguindo, mas eu não queria, porque eu estava vendo que eu não tinha nem condição de dirigir, não queria que a Kelly saísse de casa e esperando o bebê e tudo, mas não teve jeito, tive que acionar a Kelly, minha motorista, me levou para o hospital. E chegando lá no hospital, eu não aguentava mais no carro, eu já estava me contorcendo todo, e eles diagnosticaram lá na emergência que eu estava com um cálculo renal. E o médico falou, na parte da tarde consulta um especialista, mas isso aí tu vai ter que expelir a pedra, porque o tamanho dela está no limite para te expelir. E eu fui no especialista à tarde, ele falou a mesma coisa e me deu alguns remédios e fui para casa. E sofri bastante assim alguns dias, mas ele disse que se eu fizesse febre eu teria que voltar lá, né? Porque daí eu teria que fazer uma cirurgia. E cirurgia é cirurgia, né? Eu não estava muito afim, mas estava orando, dizendo para Deus que eu estava confiando. Coloquei isso nas mãos de Deus. E ele disse que se até o 7º dia a pedra não saísse, daí eu ia ter que igual fazer a cirurgia. No 4º dia eu comecei a fazer febre, no 5º dia fiz de novo, e no 6º dia eu estava com febre, voltei no médico e ele falou, não, tu já deve estar com um processo de infecção e tal, então amanhã, pela manhã a gente vai fazer a cirurgia, então de todo jeito, porque não vai ter como. Marcou minha cirurgia para as 7 horas da manhã para eu estar no hospital. E durante a noite, antes de dormir, eu comentei com a Kelly que eu acreditava ainda que Deus podia me livrar dessa, né? Que Ele podia me curar, que podia fazer eu expelir essa pedra, que eu acreditava. E orei antes de dormir e disse, Deus, Tu sabes, eu creio em Ti, estou com a cirurgia marcada para amanhã, mas eu sei que Tu podes fazer isso diferente. E mesmo que só reste uma noite, eu creio que tu pode fazer algo. E de madrugada, daí acordei estranho do que da primeira vez, porque eu acordei de madrugada não sentindo nenhuma dor, e aquilo foi muito estranho para mim, né? E me virei de um lado, me virei do outro, fiquei numa posição que era que eu não conseguia ficar desde que aquilo estava me incomodando. Aí falei para a Kelly, eu acho que vou expelir essa pedra antes de ir para o hospital. E eu tinha, como eu falei, eu tinha que estar às 7 horas no hospital. Então, eram mais ou menos 5h30 da manhã, eu expeli a pedra. E eu louvo a Deus por isso, porque sejam nas pequenas coisas, nas grandes, e principalmente quando envolve saúde, a gente fica muito apreensivo, mas Deus tem sido muito fiel, assim, e me abençoou. Naquela hora, já era 6h30 da manhã, eu liguei para o médico, ele cancelou o procedimento, e fiz exames depois disso e realmente não tenho mais nada. Então, a Deus toda a honra e toda a glória. Os crentes creem no poder do Senhor. E Ele faz tudo isso e muito mais quando Ele quer. Muito bem. Antes de convidar o povo de Deus para as ofertas, os dízimos, enfim, eu dou a palavra ao irmão Jorge para um momento social. Boa noite, irmãos, graça e paz. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bem, amados irmãos, como é de costume, a gente sabe que nós nascemos e fizemos o primeiro aninho, e o segundo, e o terceiro, e assim sucessivamente, né? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Então agora está chegando a hora, né, do nosso querido, amado pastor Marcos Elias, que está fazendo aniversário amanhã. E em concordância com ele, né, resolvemos então, esta noite, fazer uma homenagem para o pastor Marcos e também uma confraternização com a igreja. Depois do culto vai ter ali um bolinho, um refrigerante, para a gente ali então compartilhar, né, e ficarmos alegres com este aniversário. Queremos chamar o pastor Marcos Elias aqui, queremos chamar a Traude também, a sua esposa, por gentileza, a Traude acompanhe. Deus é bom?
Amém? Em todo tempo Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus tem nos dado vida e vida em abundância. Amém? Pode a tristeza, né? Pode o choro durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, pastor Marcos, há uma palavra na Bíblia, né, do amado apóstolo João, que diz assim, né, ele falando a um amigo dele, ele disse assim: te desejo que tudo vá bem, assim como vai a tua alma. Fico sobremaneira alegre em saber que os filhos de Deus andam na verdade. Amém? Que Deus abençoe o pastor Marcos Elias, que Deus abençoe a sua família, sua esposa. E agora nós vamos orar, né, por este servo de Deus. Amém? Estende a tua mão. É um momento de louvor, de gratidão a Deus pela vida do seu servo. Amém? Eu quero que você se alegre conosco, irmãos. Este é um momento maravilhoso. Nosso amado Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Jesus. Estamos alegres, Senhor, porque até aqui o Teu braço forte, a Tua mão amiga, Senhor, tem guardado a vida do Teu servo. Obrigado. Da sua família. Tem dado saúde física e espiritual para ele, Senhor. Pai, nós como igreja te damos graças pela vida dele e de termos ele como nosso pastor aqui, Senhor, na tua casa. Pai querido, como ovelhas do teu rebanho, Senhor, nós rogamos a ti as mais ricas bênçãos dos céus sobre a sua vida. Que ele tenha alegria, que ele tenha prazer de testemunhar, ó Deus, de falar do amor de Jesus para todos aqueles, Senhor, que precisam ouvir esta verdade. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. E a igreja diz: amém. Amém. Vamos cantar o parabéns? Bem bonito para Jesus. Parabéns para você, querida, muitas felicidades, muitos anos, levante seu lado. Novo por vir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Posso abrir? É para abrir, sim. Quero dividir essa homenagem com a minha querida Eni. Vem cá, Eni. Ela aniversaria hoje. Eu estou pagando com a língua, porque eu não comemoro o aniversário antecipado, e o meu é amanhã. Mas como amanhã eu vou trabalhar de manhã, de tarde e de noite no seminário, então eu estou abrindo uma exceção. É uma exceção, mas a Eni é hoje, dia 3. E se não for demais, a gente vai orar por ela e vai cantar também. Amém? Podemos ficar em pé? O presente eu não vou poder dividir porque não serve nela e não vai ficar legal. Quem sabe que lança moda e outra gravata, né? Sei lá. Muito obrigado, Jesus, pela vida da Eni. Por teres o Senhor abençoado a sua vida e guardado ela e a sua família. E nós te louvamos por ela, que tem sido uma bênção em nosso meio e na tua casa. Que o Senhor dê a ela muita saúde física e também espiritual. Responda às suas orações para a glória do nome do Senhor Jesus. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um róseo por vir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Domingo que vem tem ano novo. Pregação não. Pode sentar. Muito obrigado. Nós vamos encerrar as nossas transmissões online agora. Agradecemos a Deus pela tua companhia. Que no próximo domingo tu possa estar conosco também nos assistindo, em nome de Jesus. E os amados poderão entregar agora os seus dízimos, as suas ofertas, o seu quilo.
que tem trazido para cá.